E aí galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto e essa aqui é mais uma videoaula para Live Brain Tutoriais. Essa daqui é uma videoaula para o Microsoft Excel e nela eu separei 20 dicas para facilitar o dia a dia no manuseio das planilhas. Na verdade, eu vou deixar esse vídeo dividido em duas partes. Então nessa primeira eu vou mostrar 10 dicas e depois no segundo vídeo eu mostro as outras 10 dicas. A primeira dica é para aplicar o filtro numa planilha, num intervalo de células. A gente pode selecionar o intervalo de células, tá? Vir aqui em filtro e ele aplica o filtro. Porém, tem um jeito mais fácil de fazer isso. Se eu tiver no intervalo de células aqui, é só apertar as teclas Ctrl, Shift e L. Ele já faz o autofiltro. Um detalhe interessante é que se esse filtro se esse intervalo de células estiver já filtrado, por exemplo, eu vou filtrar aqui só por masculino, e eu apertar o Ctrl Shift L, ele vai tirar o filtro, ele não vai limpar o filtro, tá? Tem essa opção de limpar filtro aqui, e não é isso que ele vai fazer, ele vai tirar o filtro mesmo da planilha. Olha só, então ele tira e deixa a planilha sem filtro nenhum. Se eu colocar, ele não vai aplicar o filtro novamente. Um detalhe importante é que se nesse intervalo de células aqui, né, onde estão os meus dados, tiver uma linha vazia, o filtro para onde está a linha vazia. Por exemplo, ó, eu vou selecionar essa linha aqui e vou dar um delete para excluir. E vou tirar o filtro, né, porque ele já está filtrado. E vou dar aqui, ó, Ctrl Shift L. Ele aplicou o filtro, porém ele não está valendo para essa parte de baixo aqui. Olha só, vou pegar aqui só o feminino. Tá vendo? Ele só filtrou aqui em cima não, aqui essa parte de baixo não pegou o filtro. Como que a gente pode fazer para que o filtro pegue na planilha inteira, né? no intervalo inteiro de células? Vou remover o filtro. A gente tem que selecionar o intervalo inteirinho. Aí sim eu coloco o filtro e ele vai valer. Ele vai aparecer até agora, ó, células vazias, que é justamente essa linha aqui. Então se eu colocar o feminino, ele filtra certinho. Às vezes é interessante bloquear as fórmulas nas células para que os cálculos peguem certinho de onde a gente quer que eles sejam executados. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de salários, uma tabela salarial de alguns cargos, e eu vou simular o percentual de aumento desses cargos em 5, 10 e 15%. Então, por exemplo, a conta simples seria igual esse daqui, por exemplo, vezes os 5%, certo? Beleza. Então, se eu der 5%, ele vai ter um aumento de R$100. Só que se eu quiser copiar essa célula para todas as outras aqui, de uma forma rápida, olha só, se eu arrastar aqui ou der um Ctrl C, Ctrl V, enfim, e puxar aqui, ó, o resultado vai sair distorcido. Por quê? Eu vou abrir aqui. Porque quando a gente puxa as células do Excel, automaticamente as fórmulas elas vão andar. Por exemplo, ó, aqui está fazendo um cálculo vezes a E1, que é essa daqui. Quando eu copio e vou para baixo, ó, elas descem, ó. Se eu vou clicar aqui dentro das células, ó, tá vendo? Ó, que desceu para cá e essa aqui desceu para cá. Nesse caso, essa daqui tá certo, porque tem que descer mesmo. Mas essa daqui teria que ficar fixa aqui no 5%. E olha só se eu fizer o contrário, que eu vou ter que fazer isso, ó, copiá-la para cá. Deu 10%, por quê? Aí o que andou, aqui andou certo, que tinha que vir para o 10% mesmo, porém no salário tinha que ficar fixo aqui no salário. E como que a gente faz para fixar? Eu vou voltar aqui, vou apagar essas duas aqui. Para fixar a gente usa o sinal de cifrão antes da célula, né? Assim na célula antes da coluna ou antes da linha, o que a gente quer que fixe. Por exemplo, se eu quiser, nesse caso aqui, ó, eu quero fixar a coluna, porque quando eu arrastar a fórmula para cá, eu não quero que a coluna mude, eu só quero que mude a linha quando eu descer. Então eu coloco o sinal de cifrão antes da coluna. E no caso aqui do meu percentual de aumento, vai ser o contrário. Então eu quero que ele mude a coluna, mas não mude a linha, vai sempre ficar nessa linha 1 aqui.
Então eu coloco o sinal de cifrão antes da coluna, desculpa, antes da linha. Para a gente não ficar digitando toda hora, né, eu vou mostrar aqui que ele já está funcionando. Então eu vou arrastar, tem que arrastar, eu arrasto para cá, e agora eu posso arrastar tudo isso daqui para cá. Todos os percentuais já estão funcionando direitinho. Dentro da célula, quando a gente está digitando alguma forma, para não ter que parar e digitar o cifrão, às vezes fica chato, ó, pode ver, o cursor está piscando aqui, né, na parte da célula E1. Eu posso apertar a tecla F4, ele vai alternando para mim. São 4 tipos de bloqueio que tem. Na verdade, 3 tipos, e esse que está agora, não tem bloqueio nenhum. Aqui ele bloqueia célula e linha. Aqui só vai bloquear a linha. E aqui vai bloquear somente a coluna. Para o caso que fosse bloquear a coluna, por exemplo, se para todos os percentuais aqui, por exemplo, eu daria um bônus de, sei lá, vamos supor, R$150. Então aqui eu vou dar esse bônus. Só que aqui não é reais, aqui é valor. Deixa eu colocar 150. Certo? Então para todos que eu der, eu vou dar um aumento, mas vou dar mais o bônus de R$150. Então o que a gente vai fazer? Aqui depois da primeira célula eu vou colocar mais os R$150. Porém, como todos serão fixos nessa célula aqui, eu vou apertar o F4 uma vez só para bloquear célula e linha e vou dar um Enter. Aí agora eu posso copiar, posso fazer assim, ó, dar um Ctrl C, selecionar o intervalo, apertar a tecla Enter ou clicar em colar. Pronto, então para todos eu apliquei 5% e somei com mais R$150, porque fixou célula e linha. Então esse é o bloqueio de células. Para alternar entre as telas do editor do Visual Basic e o Excel, você aperta Alt F11. Se apertar Alt F11 novamente, volta para o Excel, tela do editor. Aqui no editor é possível configurar essas cores aqui. Você vai em Ferramentas, Opções, Formato do editor. Aqui são as coisas que você pode alternar. Então, por exemplo, o texto normal, que é esse texto que a gente vai digitando normalmente aqui. O primeiro plano é a cor da letra. Eu vou, por exemplo, deixar um cinza clarinho. Aqui você já vai ter um exemplo de como vai ficar. O plano de fundo é, esse fundo branco aqui. Eu vou deixar preto. Esse indicador aqui você pode deixar automático. Vou dar um OK. Olha como ele já vai ficar. Então a gente pode, continuar mudando as opções aqui. Dá para alternar palavras-chave, por exemplo. Vamos pegar um texto aqui. Quando dá erro de sintaxe, está vendo que ele está branco aqui porque o fundo está automático. A gente pode deixar preto também para seguir o padrão aqui do nosso editor. Texto de seleção, vamos ver aqui, o comentário. Comentário que é quando fica verde. Eu gosto de deixar assim, preto mesmo. As palavras-chave. Olha, está com fundo branco, vamos deixar com fundo preto, só que porém a cor eu vou ter que mudar aqui. Vou colocar um azul mais claro. Vamos ver como que já está ficando. Olha só, já está mudando a cor aqui. Vamos terminar a edição. Então vamos mudar esse identificador aqui para ele tirar aquele branco ali das palavras. Deixar o primeiro plano como vermelho, esse aqui como preto. Pronto, um exemplo de alterar aqui entre as cores do desenvolvimento e o Excel. Para a gente chegar de forma rápida até o endereço de uma célula específica, por exemplo, eu quero chegar nessa K12 aqui, mas vamos supor que essa K12 fosse uma outra célula bem, sei lá, bem distante. A gente poderia ir com o mouse procurando até chegar na célula, ou tem duas formas de fazer. A gente pode digitar o endereço da célula aqui em cima, por exemplo, K12 e dar um Enter, o cursor vai até a célula, ou apenas pressionar F5 e digitar aqui K12
e dá um Enter, ele vai até a célula. Para alternar rapidamente entre as sheets de uma planilha, em vez de clicar aqui, a gente pode apertar as teclas Ctrl, Page Down ou Page Up. A Page Down vai andar para a direita e a Page Up para a esquerda. Esse comando aqui ele é muito útil quando essas abas estão ocultas. Eu vou ocultá-las aqui. Vamos lá em mais comandos, em avançado, e vou ocultar as guias da planilha. Aqui, ó, tá marcado mostrar, eu irei desmarcar aqui, então elas ficarão ocultas. Então, para o modo fácil de alternar, se você não tem nenhuma macro que manda ou um hiperlink que manda para as planilhas, então Page Down e Page Up. Um problema que tem, né, não é um problema, né, mas se a planilha estiver oculta, aí você não consegue visualizar. Por exemplo, eu vou exibir novamente as abas para ocultar uma delas. Exibirei, vamos lá. Vou ocultar, por exemplo, a 2. Aqui, ó, irei ocultá-la. Então, se você navegar pelo Page Down, Page Up, ele não vai passar pela planilha 2. Então, esse comando só funciona para as planilhas visíveis, mesmo que as abas, só essa aba aqui, esteja oculta. Para aumentar ou diminuir o zoom de uma planilha Excel, existem 3 formas de se fazer isso. A primeira é vindo no menu Exibir, clicando na ferramenta da lupa, na Zoom. É que você tem algumas pré-definições já pré-programadas pelo Excel, porém a gente pode digitar aqui. O valor mínimo é de 10% e o valor máximo de 400%. Por exemplo, se eu colocar 200%, ele vai dar um zoom de 200%. Outra forma é vindo aqui embaixo e arrastando a barra de zoom. Ou você diminui ou você aumenta. Pode clicar aqui também, ó, no menos e no mais. E a forma mais prática que tem é segurando a tecla Ctrl e na roda do mouse você coloca para cima para aumentar o zoom. Ele vai até 400%, não vai mais que isso. Ou você roda para baixo até dar o zoom de 10%. Para exibir de forma rápida a data atual e a hora atual, a gente procede da seguinte forma. A data atual a gente vai segurar a tecla Ctrl e apertar o sinal de ponto e vírgula. Ele já retorna a data do sistema, a data atual. E para retornar a hora atual, a gente aperta Ctrl, Shift e o mesmo ponto e vírgula. Ele retorna a hora do sistema. Para ir até o final de um intervalo de células de forma muito rápida, a gente vai selecionar a tecla Ctrl e uma das setas do teclado alfanumérico. Então, para cima, para baixo, para esquerda ou direita. Por exemplo, se eu tiver aqui e segurar Ctrl para baixo, ele vai até a última célula encontrada no Excel, porque aqui nesse intervalo de células não tem nenhuma célula. O mesmo vale se a gente for para a direita ou para a esquerda. Se eu colocar para a direita, ele vai até o final. Se eu colocar para a esquerda, ele vai andar até encontrar uma célula preenchida, que no caso é essa daqui. E se eu fizer novamente para a esquerda, ele vai até o final da célula. A lógica desse comando, dependendo da célula que você está, ele verifica se ela está vazia ou preenchida. Então ele vai fazer o contrário. Se ela está vazia, ele vai navegar até encontrar uma célula preenchida. Ou se ele está numa célula preenchida, ele vai navegar até encontrar uma célula vazia. Nesse exemplo aqui, se eu estiver em qualquer um dos cantos, né, em qualquer uma das linhas, na verdade, se eu colocar para baixo, ele vai até o final, aqui, ó, que é aço. Porém, se numa dessas células aqui, ó, vamos ver aqui, se eu estiver aqui embaixo e colocar para cima, ele vai até o início do intervalo. Então, olha só, ele navega de forma muito rápida. Porém, se aqui num desses intervalos
tiver uma célula em branco, olha só o que acontece. Ele vai parar numa célula antes da em branco, porque ele só vai navegar onde está preenchida. E se eu colocar para cima, ó, tá vendo? Ele navega, ele pula essa daqui e para. Então a mesma coisa se a gente vir daqui para cima, ó, ele vai parar e para. Então mais uma vez, só para reforçar, ele vai navegar, ele vai a partir da célula que você está, ele vai navegar até encontrar uma célula ao contrário dessa daqui. Se essa aqui está preenchida, ele vai encontrar uma célula vazia, e se for uma célula vazia, ele vai encontrar uma célula preenchida. Esse comando do Ctrl, se a gente usar junto com o Shift, serve para selecionar células também. Olha só, em vez de eu selecionar dessa forma aqui, eu posso segurar Ctrl, Shift e para baixo. Ele seleciona todas. E se eu fizer de novo, continuando segurando o Ctrl, Shift, olha só, consigo selecionar o intervalo. Isso vale para qualquer intervalo. Por exemplo, se eu tiver aqui e colocar para baixo, ele vai selecionar toda a planilha, né, até embaixo, porque não tem nada preenchido. A mesma coisa se eu colocar para a direita ou para a esquerda. Para alterar o tipo de uma autoforma que você inseriu na sua planilha e fez todas as formatações necessárias, vamos proceder da seguinte forma. Vamos primeiro inserir uma autoforma, aqui uma ilustração, né, um tipo de forma aqui. Bom, vou colocar essa daqui e, por exemplo, se eu fizer algumas modificações nela, vou colocar aqui, sei lá, um gradiente, colocar um efeito, colocar uma sombra, colocar até um reflexo, colocar uma sombra. Não vou colocar sombra porque tem reflexo já, então vou deixar assim. Vou colocar um contorno só um pouco mais forte e vou digitar aqui. Pronto, e vou aumentar a fonte. Legal. Então, por exemplo, fiz toda essa formatação aqui, só que eu não quero essa autoforma aqui, eu quero uma outra. Eu acho que essa forma aqui está muito, sei lá, não gostei dela, preciso alterar por algum motivo. Eu vou inserir uma nova e fazer tudo novamente? Não. A gente vem, seleciona a autoforma, vamos em formatar, editar autoforma, editar forma, estou falando autoforma, e a gente pode escolher qualquer uma delas que poderia ter sido no início. Então vou selecionar qualquer uma aqui, vou pegar essa daqui que parece uma bandeira. Pronto. E as formatações permanecem, a gente não perde a formatação que a gente fez inicialmente. Então a gente pode editar da forma que a gente quiser. Vou colocar essa daqui. Então a gente não perde a formatação. A gente pode formatar o formato das células de diversas formas, que o Excel já tem padrão aqui. Por exemplo, se eu colocar um número qualquer aqui e selecionar o tipo aqui, ele já muda. Já dá um exemplo, ó. Já coloco as casas decimais, coloco o cifrão, tipo de moeda, contábil, ele vai colocar o cifrão aqui no cantinho. Na data, aqui no caso vai dar uma data maluca, porque é o número que ele faz o cálculo de dias a partir da data 1 de 1 de 1900. Aqui é o percentual, fração, enfim, ele dá alguns tipos já pré-definidos. Porém, a gente pode querer formatar de um jeito específico para o nosso dia a dia. Por exemplo, para formatar o CNPJ, a gente teria que fazer de uma forma personalizada. Então a gente vai entrar na edição da célula, vamos em personalizado e vamos digitar da forma que a gente quer que o CNPJ apareça. Só que tem um detalhe, ó, se eu digitar assim, ó, o padrão do CNPJ é 2 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, mais 3 dígitos,
barra, aí são mais 4 dígitos, o traço e 2 dígitos. Ó, eu formatei aqui, ele não mostrou do jeito que eu quero aqui em cima, ó, é o exemplo que vai ficar, que ele está pegando o valor da célula. Então, como que a gente faz para forçar que o Excel faça? Ó, se eu tentar fazer agora, eu acho que ele nem vai deixar. Ó, ele não deixa, tá? Então, como é uma forma de forçar o Excel a entender a pontuação do jeito que a gente quer? Aqui ele está formatando como se fosse um número mesmo. Então, antes de cada sinal que a gente colocar aqui, a gente vai colocar uma barra invertida. Então, barra invertida antes do ponto, outra barra invertida e uma barra invertida. Olha só, já ficou no padrão certinho que a gente quer do CNPJ. Olha só, perfeito. A mesma coisa vale para o CPF. Vamos lá. Vamos em personalizado. Vamos apagar esse geral aqui que é o padrão que ele já está. Então vamos colocar o 0. Vou colocar sem a barra invertida para ver que não vai ficar. Agora o dígito. Olha só como que ele ficou. Deu uma pontuação meia maluca aqui. Então, para a gente forçar o Excel a entender essa pontuação na altura que a gente quer, a gente vai colocar a barra invertida. Olha só. Por que eu coloquei a máscara como 0? Por exemplo, se eu digitar um CPF que não comece com 3 dígitos, por exemplo, vou apagar só esse 7 aqui. Ele vai preencher com 0. Então não tem problema você preencher um CNPJ com zeros à frente aqui. Lógico que eu não vou deixar aqui no meio, não tem como ficar vazio, ele só vai preencher para frente, que a máscara ela começa a preencher da esquerda para a direita. O resto ele na verdade da direita, né, para a esquerda. Aí o resto ele preenche com zeros. E esse coloquei um número particular aqui, por exemplo, se eu colocar mais um 8 aqui, colocar na verdade um 2 aqui no meio para ficar bem diferenciado. Então, por exemplo, eu quero que esse meu número aqui seja assim, seja formado por 3 dígitos, um ponto. Agora eu quero mais 4 dígitos, outro ponto e 2 dígitos. Olha só, ele não deixou o formato que eu quero. Ele está formatando como um número. Então vamos lá usar a barra invertida. E olha só, o número ficou da forma que eu quero. Se eu digitar, por exemplo, só um número aqui, o resto ele preenche com um 0. Mas a máscara fica ali. Então se eu digitar qualquer número aqui, ele preenche a máscara. Opa, tem que ser número aqui. Então essa é uma forma personalizada de fazer números. Também a gente pode usar com datas. Datas tem bastante formatos ali no Excel pronto, mas a gente pode colocar aqui 01 do 01 de 2000. Então aqui ele já tem alguns formatos. Então se a gente vir aqui, ele vai ter vários formatos já pré-definidos. Mas a gente pode, se a gente quiser, colocar do nosso jeito. Vamos em personalizado. Por exemplo, ó, a gente pode colocar que se a gente quiser só exibir o mês, ó, ele já mostra janeiro ali. Se a gente quiser o mês completo, se quiser colocar só o ano. Então aqui a gente consegue formatar de várias formas. Então deixa eu dar um OK aqui. Tá vendo? O conteúdo da célula continua o mesmo, tá? Que nem aqui, ó, os números, ó, ele continua o mesmo. Só que o formato, só a exibição que é do padrão que a gente quer. Para formatar a hora, tem um lance legal. Por exemplo, se eu quiser digitar o horário, ele vai até 20, ele não vai até 24, ele vai até 23 e 59. Por exemplo, se eu digitar aqui 25, ou pode ser 24 e 59 e 50, olha o que ele faz.
ele mudou, porque ele jogou um dia a mais. Se a gente olhar aqui, ele jogou um dia a mais do horário que a gente digitou. Então a gente vai fazer o seguinte: para formatar, para esse horário aparecer os 24 que a gente digitou, a gente vai aqui de novo no editor, no personalizado, e a gente na frente do hora, a gente vai colocar aqui, ó, tá vendo que tem um H aqui? Então a gente vai fazer assim, ó, a gente vai colocar entre colchetes esse H, olha lá, ó, e fica 24. Então a gente pode digitar agora qualquer número, por exemplo, sei lá, 48 horas e 25 minutos. Ele vai ficar o 48 e 25. Se a gente tirar aquele formato, eu vou colocar aqui, ó, data, o hora, olha o que acontece. Ele jogou 25, mas tá vendo que aqui ele jogou 2 dias? Porque ele entendeu que são 2 dias. Beleza? Então esse aqui é só uma forma rápida, não é rápida, mas é uma forma ideal de formatação de células. Então galera, eu vou finalizando aqui a primeira parte do top 20 dicas Excel, e já tô disponibilizando outro vídeo também, agora já os dois um atrás do outro. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de assinar o nosso canal, é muito importante pra gente. Fique com Deus, até a próxima e um forte abraço!